Fala galera, beleza? Hoje nós iremos continuar os nossos estudos então a respeito do sistema endócrino, ou seja, aquele que produz hormônios e liberam esses hormônios dentro da corrente sanguínea. E nós iremos falar mais especificadamente da glândula que está posicionada nessa região da nossa garganta, chamada de glândula tireoide. Vamos lá? A tireoide é muito também chamada, por exemplo, aqui em Goiás, de glândula tiroide. Então, se você perguntar, talvez para algum parente, qual que é o nome dessa glândula que está aqui na região da sua garganta, ele vai falar tiroide, mas o nome correto é tireoide. Essa glândula tireoide, ela é super importante para nós. Por quê? Porque ela produz alguns hormônios, chamados de T3 e T4. O T3 é o triiodotironina, e o T4, tiroxina. Esses hormônios eles vão servir para regular o nosso metabolismo. O que é metabolismo? São as reações químicas da nossa célula. Então, eles podem acelerar esse metabolismo ou fazer com que eles fiquem mais lentos. Tudo isso vai depender da concentração desses hormônios dentro da corrente sanguínea, ok? A tireoide, como eu já falei, ela está localizada na nossa região da nossa garganta, tá? Bem entre aí a nossa faringe e a traqueia, tá? Ela está ela tem formato de borboleta, como nessa figurinha aqui do lado, tá? E ela vai produzir então esses hormônios que vão regular o metabolismo. Se uma pessoa, por exemplo, produz muito desses hormônios T3 e T4, ela então vai ter uma disfunção denominada de hipertireoidismo. Hiper é algo grande, ou seja, uma alta produção desses hormônios da tireoide. Então, se ele regula o metabolismo e eu coloco ele em grande concentração, concordam comigo que eles então acelerarão o nosso metabolismo? Se você acelera o metabolismo, você esquenta o corpo, você aumenta a temperatura e, consequentemente, a pessoa, ao aumentar a temperatura, ela começa a ter sudorese, ela começa a suar, produção de suor, ok? E nisso, então, você concorda comigo que eles também irão, então, gastar mais energia, consequentemente, irão perder peso. Então, ocorre uma perda de peso nas pessoas que têm hipertireoidismo. Um outro fator é que gera irritabilidade e também pode ocorrer o aumento da pressão sanguínea, ok? Mas se uma pessoa produzir esses hormônios em baixa quantidade vai dar uma outra doença denominada de hipotireoidismo. Hipo, ela significa baixo, ou seja, o metabolismo será reduzido, tá? Consequentemente, a pessoa vai suar menos, vai ter a pele ressecada, ela vai ficar mais apática, ou seja, sem vontade de fazer as coisas, ela vai ter um ganho de peso, né? E pode ocorrer então a baixa da pressão sanguínea, ok? Os dois tipos de doença, tanto a hipertireoidismo quanto o hipotireoidismo, podem causar o crescimento da tireoide. Mas a falta do iodo na alimentação também pode gerar um tipo de bócio ou papo, né? No caso da falta de iodo, bócio carencial. Por quê? Porque geralmente iodo lá na natureza é encontrado tanto nos frutos do mar, nas algas, no ovo e no leite. Mas como boa parte da população não tem acesso a frutos do mar, a algas, pode ocorrer a falta do iodo, tá? Por isso que a lei federal determina que o sal seja iodado, tá? O sal de cozinha é iodado. Só tomar cuidado que boa parte dos sais do Himalaia também não são iodados, tá? Um ou outro está começando a ser iodado. Então, a falta do iodo vai fazer com que a glândula tireoide não consiga produzir o T4. Então, com a baixa dessa produção de T4, a adenohipófise começa então a produzir o hormônio TSH, que vai então estimular a tireoide a aumentar a quantidade de células para tentar aumentar a produção de T4.
só que na verdade não está conseguindo produzir o hormônio por falta de iodo e não por causa da quantidade de células. Então o que acontece? O TSH manda multiplicar as células e começa a crescer então a tireoide, por isso que o pessoal fala que é papo, ok? Então vamos lá. Caso extremo de hipertireoidismo pode fazer com que então uma pessoa venha ter o aumento, a projeção, tá, dos seus olhos para fora da órbita do seu olho, fazendo com que o olho fique então um pouco esbugalhado, tá? Chamado de exoftalmia ou bócio exoftálmico, tá? E um caso extremo aí de hipotireoidismo ocorre então quando a tireoide não produz os seus hormônios, né? E esses hormônios fazem com que venham reduzir o metabolismo, venham ter aí problemas neurológicos. Então essas pessoas nascem, né, geralmente ou na fase intrauterina, também quanto no início da sua vida, tá? Faltou esse hormônio, pode acarretar então a um retardo mental, também um retardo na formação óssea. Essa pessoa ela vai ficar então de uma estatura bem mais baixa. E essa doença é chamada de cretinismo. Um outro hormônio produzido pela essa tireoide, ela é chamada de calcitonina. Essa calcitonina, o nome já diz, calcitonina, ela está relacionada ao cálcio, ou seja, esse hormônio ele tem como função a deposição de cálcio nos ossos. Mas por que dessa deposição? Ocorre o seguinte: quando você se alimenta com alimentos ricos em cálcio, por exemplo, tomou lá um copão de leite, comeu queijo, né, os laticínios em gerais, eles são ricos em cálcio. Ao ingerir esses alimentos ricos em cálcio, você enche a corrente sanguínea de cálcio. Por quê? Porque esses alimentos passarão lá pelo seu tubo digestório, né, lá no seu intestino ocorrerá absorção. Então esse cálcio é lançado na corrente sanguínea. Então o seu sangue começa a estar com uma alta concentração de cálcio. Então o que vai acontecer? A calcitonina será liberada pela sua glândula tireoide e ela vai então estimular a deposição desse cálcio nos ossos, onde os nossos ossos ele é um grande reservatório de cálcio para nós. Então você guarda todo o excesso de cálcio lá nos seus ossos. Outros órgãos que a calcitonina pode agir é lá nos seus rins e também no seu intestino. Se você então comeu, se alimentou, está cheio de cálcio, mais cálcio do que você necessita, então a calcitonina fala assim: ó, rim, pode mandar o excesso de cálcio embora, tá? Intestino, não precisa absorver tanto cálcio não, porque está cheio de cálcio aqui. Então, eles agem tanto na calcificação dos ossos, quanto na regulação da quantidade de cálcio que é absorvido no intestino e excretado lá na urina. Beleza. Só vale lembrar que quem vai coordenar a tireoide é o hormônio TSH, né, que é produzido lá na sua adenohipófise. Se você ainda não assistiu a videoaula sobre hipófise, vale a pena você assistir também. Porque a hipófise produz os hormônios tróficos que vão agir sobre as glândulas, que eu estarei falando ao longo dessas próximas aulas, e fazendo com que essas glândulas venham produzir outros hormônios. Então vale a pena assistir essa videoaula. A tireoide também possui por trás, na sua região posterior, 4 glândulas denominadas de paratireoides. Então, como nessa figura aqui você consegue visualizar. Essas paratireoides irão produzir um hormônio chamado de paratormônio. Esse paratormônio ele tem a ação antagônica à calcitonina. O que ela vai fazer? Esse paratormônio então vai agir na remoção de cálcio dos ossos. Então ele manda com que os osteoclastos venham a fazer a corrosão, né, venham a retirar o cálcio dos ossos, liberando esse cálcio na sua corrente sanguínea. O paratormônio também vai lá nos seus rins e fala assim: ô, rim,
está com pouco cálcio na corrente sanguínea. Absorve o cálcio que passa aí. Não deixa esse cálcio ir para a urina, não, porque senão vai embora do corpo, perdeu. Tá? E o paratormônio também vai lá no intestino, fala assim, intestino, o cara já está sem cálcio no sangue, não deixa cálcio embora através das fezes, não. Segura esse cálcio. Então vamos aumentar a absorção de cálcio, tanto nos rins quanto no intestino, tá bom? Então o paratormônio serve para aumentar a concentração de cálcio na corrente sanguínea. Mas tá, qual a vantagem de ter esse cálcio na corrente sanguínea? Vai lembrar que nós precisamos de cálcio, por exemplo, para contrações musculares. Então, em alguns casos, a falta de cálcio pode levar a contrações involuntárias dos nossos músculos, podendo levar até tetania. E a tetania, né, essa contração dos nossos músculos, pode levar, por exemplo, até a morte. Vale lembrar também que além da contração muscular, o cálcio ele está presente, por exemplo, no nosso processo de coagulação sanguínea. Se você também não viu o vídeo a respeito de coagulação sanguínea, vale a pena assistir, é muito interessante, tá bom? Então, entenda que esses dois hormônios possuem ação antagônica. Quando um eleva, o outro baixa, ou seja, aumentou a calcitonina, o paratormônio baixa a sua concentração. Quando aumenta a concentração de paratormônio, a calcitonina diminui. Ou seja, ocorre um feedback negativo ou retroalimentação. Para quê? Para regular sempre a concentração. Se está muito, vamos perder um pouquinho desse cálcio. Se está com pouco cálcio, vamos aumentar esse cálcio na corrente sanguínea. Então esses dois hormônios vão trabalhando dessa forma para que eles ajam normalmente. Pessoal, ficamos por aqui. Espero que todos tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né? Compartilhe com seus colegas, curta esse vídeo, poste o seu comentário, a sua dúvida, tá bom? Forte abraço, até mais e tchau, tchau!